Olá, seja luz, vagar no meio do saber. Eu sou a professora Tatiana Rodrigues e venho falar sobre o projeto Redação Sem Invenção. Primeiro, ele não é o treinamento Redação Definitiva, ok? Treinamento Redação Definitiva, que é o meu treinamento completão de redação, é outro curso, beleza? Esse aqui é outro curso, é um curso completamente novo, que será todo postado do zero. Aí você, Tati, mas por quê? Vamos lá. O Redação Sem Invenção surgiu da necessidade dos alunos do treinamento Redação Definitiva. E você, mentira, por quê? Porque essa galera queria continuar com as aulas de redação no vitalício. E eu não tenho como fazer isso no treinamento Redação Definitiva. Por quê? Porque o treinamento Redação Definitiva é todo voltado para as correções dos alunos. Então, existe um vídeo que pede um treinamento para você, construindo passo a passo. Você escreve o treinamento, aí eu devolvo. Depois disso, você assiste a próxima aula. Então, é por isso que ele é chamado de treinamento, beleza? É um treinamento redação definitiva. Ele é feito para você treinar na prática e os vídeos vão te orientando a treinar. Obviamente, eu não tenho como oferecer no vitalício um curso que depende das suas correções. Senão, eu teria que corrigir redações ad eternum das pessoas. Isso seria impossível. Eu não poderia nem nunca ter alunos novos, concorda? Então, não tem como fazer isso no treinamento Redação Definitiva. Por isso que ele é um projeto que dura 1 ano, beleza? Não tem como ser diferente disso. O Redação Sem Invenção surgiu dessa necessidade de haver aulas de redação. São vários pedidos que vocês têm feito para mim. E eu estou ouvindo você, obviamente. Um pedido é um curso de redação que eu possa ter no modo vitalício. Outra, um curso de redação com aulas mais curtas, para que, Tati, eu possa revisar às vésperas da prova tópicos importantes. Beleza. Outro, Tati, eu quero um curso de redação que não tenha relação com as correções de redação. Que eu possa abrir a tela e assistir aquela aula só sobre aquele assunto de redação e pá, finalizei aquela aula, beleza? Então, resolvi montar separado. E você, Tati, mas você tem o resumão da redação, que é o meu intensivão da redação. Mas ele é um curso resumido. A lógica é a gente ter um curso bem completo, bem objetivo, bem direto ao ponto, com o que puder fazer de aula bem mais curta fazer, beleza? A ideia é essa, ou seja, se você puder clicar nesse curso e assistir aulas de pílulas, né? Aquelas aulas de 15 minutos, de 20 minutos, né? Para que as aulas sejam mais objetivas para você ver no seu celular, ver no ônibus, enfim. Essa é a ideia. E que você não dependa de escrever para poder assistir às aulas, que as coisas sejam independentes. Aí, obviamente, se você quiser um pacote de correção de redações, você adquirir por fora ou não, né? Existem algumas formas de você adquirir o acesso do Redação Sem Invenção. O site está aqui, tatirodrigues.com.br/redacão, sem invencão, né? Porque não existe C cedilha, então Redação Sem Invenção, mas com C em vez de ser com C cedilha, ok? E você tem lá uma série de acessos, beleza? O acesso básico e o acesso vitalício, beleza? Então, acesso básico, você vai ter acesso só às aulas, beleza? O acesso básico premium, né? O básico tem 1 ano, tá? E o vitalício é vitalício, o acesso nunca expira, essa é a ideia, beleza? Que é justamente para atender essa sua demanda que você me pediu muito. Ai, Tati, mas eu já assisti a aula do treinamento Redação Definitiva. Eu preciso ter esse curso? Não sei, depende de você. Muita gente quer assistir a diversas aulas de redação para poder fixar. Eu conheço gente que inclusive passou no concurso que não estudava em casa sozinho, que fazia o mesmo curso 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, em curso presencial, pagava o curso 3 vezes porque preferia assistir às aulas em vez de assistir a aula uma vez e depois em casa fazer sozinha a revisão. Então, tudo depende do seu perfil, da sua necessidade, de quanto tempo você assistiu a essas aulas. Se você está um pouco cansado de revisar as mesmas aulas iguais, se você não quer aulas diferentes, porque são outras aulas, beleza? Obviamente, Sérgio Luiz, o conteúdo de redação não vai mudar, a dissertação continua sendo dissertação. Assim como toda vez que eu falar de substantivo, eu vou dar a mesma
né, roupagem, porque eu não tenho como inventar o que é um substantivo, assim como eu não tenho como inventar o que é uma dissertação. O que nós teremos são outras aulas. Naturalmente, quando nós temos outras aulas, nós temos outros exemplos. Corrigirei redações na tela deste curso também. Corrigirei treinamentos, mostrarei erros que não são os mesmos que estão no treinamento de redação definitiva e nem em nenhum outro curso meu, beleza? Então, são aulas totalmente novas, totalmente do zero, que tem outra proposta, beleza? Que não tem a proposta de acompanhar o seu treinamento, é para você conseguir assistir às aulas e para você ter essa possibilidade do acesso vitalício. Então, voltando, nós temos o acesso básico, que dura 1 ano, beleza? Se você adquirir só acesso básico, você vai ter 1 ano de acesso a essas aulas. Durante este ano, você pode assistir quantas vezes quiser, no horário que você quiser, beleza? Isso não muda. Aí vem o acesso básico premium. O que é o acesso básico premium? É que além de adquirir as aulas por 1 ano, você também vai ter 4 correções de redação, beleza? E aí, essas 4 correções de redação é de temas de dissertação, beleza? Temas que eu vou postar no curso. E aí eu posto no curso esses temas e você escreve, que é a maior parte do que é cobrado em redação de concurso, que é redação de tema genérico, redação de temas atuais, dissertação de tema genérico, dissertação de tema atual. É isso. E quando o edital cobra só dissertação, sem dizer qual tipo de tema vai ser cobrado, também é essa redação, beleza? Aqui está no prêmio. Acesso básico do tipo ouro. Você vai ter acesso às aulas por 1 ano, vai ter acesso também às 4 correções, só que são 4 correções de temas específicos. Ou seja, se o seu concurso pedir estudo de caso, ou questão discursiva, ou dissertação da parte específica do seu edital, ou seja, supondo que você seja da área do direito, e aí vai cair tema específico de direito processual penal, vai cair tema específico de legislação de trânsito. Isso é tema específico, beleza? E aí qual é o problema do tema específico? É porque, obviamente, seja Luz, vamos lá, eu preparo você para qualquer redação, inclusive para estudo de caso, para questão discursiva, independentemente da área, beleza? No entanto, obviamente, como eu não sou da área, eu tenho que ter um trabalho a mais para buscar temas específicos que estão no seu edital. E eu gasto muito tempo nisso, porque às vezes eu encontro tema para você, mas aquele tema que eu encontrei é justamente de uma parte da sua matéria específica que não está sendo pedida no seu edital. Aí eu tenho que ir lá pedir de novo. Então é um trabalho imenso, que me tira tempo de vida pra caramba, e no final das contas, como você é especialista naquela área, às vezes você quer mandar o tema para mim, como acontece diversas vezes, né? Então você fala para mim, não, Tati, eu mando o tema, porque eu sou engenheiro, né? Teve aluna minha que gabaritou a redação de tema específico de engenharia de TRF. Né? Enfim, e assim vai. Então, Tati, existe algum problema de você não ser da área? Não, sabe por quê? Porque todo texto que você escreve é voltado para o leigo no assunto entender. E, obviamente, toda vez que eu corrijo, eu também dou uma estudada naquilo ali, beleza? Então, se eu não entender, obviamente, sua redação está mal escrita. Então, já começa por aí, né? Então, eu preparo você para escrever um tema detalhado, de forma que quem não saiba aquilo ali consiga entender tudo sobre o assunto por causa do seu texto. E é isso que o examinador quer de você, beleza? Então não existe isso de ela não é técnica na área. Isso não faz o menor sentido, tá? Boa parte dos alunos meus que gabaritam redação de concurso são pessoas que escrevem redação de tema específico de uma área que não é a minha. Então não tem nada a ver, né? Enfim, o lance é o seguinte, como você é o especialista da área, às vezes você já tem os temas e você quer enviar. Então, o básico ouro é para isso, tá? O ouro, você tem acesso a 4 redações de tema específico, mas você me manda os temas. Você manda o tema junto com a redação, beleza? E também o acesso básico diamante. O que é o diamante? Você quer, além das aulas do Redação Sem Invenção, você também quer as 4 correções de tema específico, seja estudo de caso, dissertação da parte técnica, né, com tema técnico, ou
questão discursiva, mas você quer que eu tenha esse trabalho de buscar para você, beleza? Que foi o que eu te disse, me dá trabalho. Por conta disso, obviamente, o preço é maior, beleza? É isso. E o vitalício é a mesma coisa, só que você vai ter acesso às aulas sempre, beleza? Ou seja, você nunca vai ter o seu acesso cortado. Então, você pode adquirir só as aulas no vitalício e assim você vai ter sempre esse curso para consultar. E é para isso que ele foi feito, né? Essa é a verdade, para que você tenha essa opção de vitalício, que eu não tinha como fazer no TRD, seria impossível para o modelo de aula que é lá. E, Sérgio Luiz, você tem o vitalício premium, com as dissertações de tema atual ou genérico, o vitalício ouro, com dissertação de tema específico enviado por você, e o vitalício premium, com dissertação de tema específico buscado por mim, beleza? É isso. Então, são essas as opções que você vai encontrar no site tatirodrigues.com.br/redacão sem invencão. Tá aí. Dito isso, como vai funcionar o curso? Nós teremos aulas, a ideia é que as aulas sejam mais curtas, como eu disse para você. E aqui, vamos lá. Aula número 1, vou falar da letra e sobre como você deve corrigir os seus erros. E aí existe um problemão aqui, sabe, gente? Porque tem banca que não aceita que você corrija de forma nenhuma. Mas eu vou falar isso detalhadamente na aula, beleza? Você acha que letra é uma coisa que é bobeira, mas não é não, tá? Letra é o básico para você ter uma redação corrigida. Se o cara não entende o que você escreve, não tem nem como ele avaliar se a sua redação é boa ou se é ruim, porque ele não entendeu nada do que você escreveu, tá? Então a gente vai falar sobre letra e precisa ter essa conversa na aula 1. Aula 2, vamos falar sobre separação silábica. Traço ao lado, em cima, embaixo, na linha de baixo, repito, não repito. Vamos falar sobre isso. Aula 3, nós vamos falar sobre título. Devo colocar título? Não devo colocar título? Quando eu devo colocar título? E como eu monto um título decente? Eu devo colocar ponto no título, verbo no título? Eu já ouvi um monte de coisa. Essa aula. Aula número 4, parágrafos e margens. Vou te ensinar o que eles querem de você, porque eu pego um monte de redação com esse problema e vocês perdem ponto à toa. Aula 5, estrutura geral, contagem de linhas e rascunho. Ou seja, qual é a estrutura geral do texto, tá? Como que o que a gente quer de tamanho de introdução, de desenvolvimento, de conclusão? Como eu faço essa contagem de linhas? Como eu preparo para isso? Se eu escrevo rascunho, se eu não escrevo, se é importante, se não é, como que eu corrijo o rascunho e dá certa contagem de linha? Vou ter essa conversa com você nessa aula. Aula 6, dissertação versus estudo de caso versus questão discursiva. Aqui você vai entender a diferença dos três e por que, independentemente do texto, você tem que aprender a dissertar. Porque o estudo de caso e a questão discursiva tem como base a dissertação, a estrutura dissertativa. Então, se você não aprende a dissertar, você não vai escrever um estudo de caso decente, organizado, ordenado, nem vai escrever uma questão discursiva decente, porque eles têm estrutura dissertativa e eu vou mostrar para você por que e qual a diferença entre eles, beleza? Assim, esse curso, que é um curso para você consultar para sempre, que a ideia é essa, você ter essa possibilidade, vai sempre atender você nas perguntas que você tem sobre qualquer tipo de texto que seja cobrado de você no seu percurso como concurseiro, né? Então, eu não quis que esse curso fosse só um curso que falasse de dissertação, por conta disso. Hoje você vai escrever uma dissertação de tema atual, amanhã você vai ter que escrever uma questão discursiva em outro concurso. E no outro concurso talvez você tenha que escrever estudo de caso, e eu gostaria de que você tivesse tudo isso esclarecido em um lugar só, para você não ter que ficar adquirindo coisas separadas, beleza? Aula 7, o que o examinador quer do seu texto dissertativo. O que ele quer? A gente vai esclarecer nesta aula e ele quer muita coisa de você e a maioria você não cumpre, tá? Então, nós vamos listar isso aqui. Aula 8, o que o examinador quer do seu texto estudo de caso. O que ele quer?
Aula 9, o que o examinador quer do seu texto questão discursiva, ou seja, o que você tem que fazer para escrever uma questão discursiva perfeita e tirar nota máxima. Essa é a ideia. O que você precisa escrever, como você tem que estruturar o texto, o que ele quer ali dentro de argumentação, para o seu estudo de caso ser perfeito. O que o examinador quer de você para que a sua dissertação seja perfeita. Esse é o papo dessas 3 aulas. Aula 10, 7 escolhas que empobrecem seu texto no concurso, mas que quase todos fazem. Aqui eu separei 7, mas talvez eu me empolgue e fale 10, tá? Porque como a aula não está gravada ainda no momento de gravação deste vídeo, você sabe, eu sempre acabo, né, oferecendo, aliás, né, dando mais do que aquilo que eu ofereço de fato, né, e daquilo que eu vendo. Isso é um ponto que todo mundo concorda. Pô, Tati, você prometeu para mim, sei lá, 200 questões de correção de prova. Eu tô vendo que o curso tem 207, 205, 204, às vezes 220. E você nem fala isso. É verdade. Aí, Tati, você prometeu, sei lá, 50 aulas e você acabou gravando 80. Às vezes acontece, entendeu? Então, aqui é o seguinte. Eu estou separando 7 escolhas que empobrecem seu texto, mas pode ser que a gente coloque um pouco mais aí, tá? E, assim, vocês cometem todos os mesmos erros. São sempre as mesmas coisas, são sempre os mesmos problemas. E eu sei disso porque eu corrijo muita redação de quem está treinando e porque eu também leio muito espelho de redação para escrever recurso. Lembrando que eu também escrevo recurso contra notas de redação e tenho um monte de recursos aceitos, mas são muitos, tá? Enfim, da última vez que eu parei para contar a quantidade de recursos que eu tinha aceitos, né, por bancas, eu já tinha passado de 600 recursos. Então, você imagina que eu não aceito todos os recursos que chegam a mim, porque não tem como a gente inventar argumentação que não existe e eu não vou enganar você, né? Você fala para mim, tem como aumentar minha nota? Imagina dizer, com certeza! E eu sei que não é impossível, entendeu? Conheço a banca, sei que ela não vai aceitar. Conheço o seu texto, sei que não tem argumentação. Não existe nada que eu possa fazer para argumentar contra você. Contra você não, né? Contra a nota que deram para você. Como é que eu vou inventar argumentação que não existe? Então, é aquilo. Eu escrevo recurso apenas quando de fato existe algum argumento que tem a possibilidade de ser aceito. Se não, eu vou dizer para você, me desculpa, não tem como ajudar, como eu digo para um monte de gente, e é a maioria, né? E fala assim, olha, não tem como ajudar, foi mal aí, eu pude fazer, se quiser, faz o curso, né? Mas assim, e é isso. Porque às vezes, Sede Luz, a pessoa não quer gastar R$500 no curso, né? R$600 no curso, mas ela paga R$1.000 para alguém escrever um recurso para melhorar uma nota que é impossível de ser melhorada. Eu acho meio esquisito, entende? Essa sua escolha de não querer aprender. Vou escrever de qualquer jeito, depois eu peço para alguém me salvar e esse alguém vai ter que fazer um milagre com uma coisa que não está escrita lá. Não é melhor você aprender a fazer? Assim você não corre esse tipo de risco, nem ter que desembolsar essa grana, porque você nem sabe se o recurso vai ser aceito. Às vezes é aceito, às vezes não é. Todos nós que escrevemos recursos, temos recursos deferidos e indeferidos. Isso é normal, beleza? Eu tenho muitos recursos aceitos, mas isso acontece por quê? Porque eu não escrevo recurso, qualquer recurso, porque é impossível a gente inventar argumento que não existe, beleza? E eu tenho que ser honesta com você. Então, é aquilo. Por conta disso, vamos lá. Se a última vez que eu contei a quantidade de recursos que eu tenho aceitos, eu contei 600, você pode botar aí que pelo menos 1.200, 3.000, acredito que umas 3.000, pelo menos, e redações, espelhos eu tenho recebido. Porque eu recuso muito mais recurso do que aceito, entende? Então, é aquilo. Então, com base em todas as leituras que eu faço e de correções que a própria banca faz, que as próprias bancas fazem, eu sei os erros que vocês sempre cometem, que a banca não gosta. E quando eu digo a banca, eu tô falando qualquer banca, tá? Enfim, e que você continua fazendo, que todos continuam fazendo e acham que estão abafando, tá? É isso.
Aula 11, como começar o texto, que é o grande problema da sua vida. Vai ser esclarecido aqui. Tati, meu problema não é escrever, é começar. Depois que eu começo, eu vou. Tá, todo mundo, filho. É isso que a gente escuta de todo mundo. Então, vou te ensinar a começar. Aula 12. Correção de 3 introduções com erros recorrentes. Mas já digo, provavelmente, e é bem possível que eu corrija mais que isso. Eu estou prometendo 3, mas talvez você receba 5 aqui, talvez receba 7, não sei. Tá? Talvez eu veja a necessidade de mostrar outros exemplos para você. Isso vai depender, mas no mínimo 3 eu estou garantindo. Correções de introduções na tela, mostrando para você, olha só, como é que a pessoa escreve mal isso aqui. Por que isso aqui não é bom? Aí você vai falar, igualzinho que eu faço. Então, tá aí. Aula 13, como escrever o desenvolvimento. Aula 14, correção de 3 desenvolvimentos com erros recorrentes. Então, vamos lá. Aula 13 e aula 14 se complementam. Você vai entender o que você precisa colocar no desenvolvimento, por que o examinador vive considerando a sua argumentação fraca pra caramba, o que você precisa acrescentar que você nunca coloca, por que você escreve de forma vaga, por que esse seu desenvolvimento acaba com o seu texto, por que a sua nota nunca aumenta, mesmo com você memorizando um monte de maneiras, de modelos de escrever redação. É aqui, beleza? E eu vou corrigir no mínimo 3 desenvolvimentos na tela com erros que vocês sempre cometem. E você vai se identificar, eu tenho certeza. Aula 15. Como escrever a conclusão. Mesma coisa. O que falta para minha conclusão ser excepcional? Por que a minha nota baixa tanto quando falam de senso crítico, de intervenção crítica? Tá aqui o problema, tá? Correção de 3 conclusões no mínimo, com erros recorrentes. Aula 17, como conseguir repertório. Atitudes para o dia a dia, dicas de site, canais no YouTube, leituras. Não acho você que alguém vai inserir um chip na sua mente com argumentação. Você vai ter que correr atrás disso também, tá? Desculpa te avisar. E como você deve extrair informações para o melhor proveito do texto. Porque eu sei que as pessoas falam para você, você tem que ler muito, tá? Ler muito o quê? Onde que eu pego isso? E daquilo que eu leio, o que é importante para eu usar? Eu sei qual é o seu problema. Então, eu vou esclarecer tudo isso na aula 17 e vou dizer para você. Você vai dar uma suada aqui. Mas você, Seja Luz, está prestando concurso público. Ou seja, você decidiu trabalhar e para conseguir esse trabalho, você precisa fazer uma prova que depende de estudo. Então, para você conseguir esse trabalho, você depende de estudo. Aí você não quer estudar. Aí realmente você não vai conseguir esse trabalho. Coisa lógica, vai ter que estudar, tá? Eu aqui vou te ensinar a estudar certo, para você conseguir o que você quer. Aula 18, correção de redação com problemas recorrentes, mas que os candidatos acham ótimos, né? Então, na verdade, correções de redações, isso aqui é no plural, né? Mas que os candidatos acham ótimos. O candidato ele tem essa mania de falar, mas eu sempre faço assim, então, mas desde quando deu certo? Nunca. Então você vai continuar fazendo assim, filho? Você já não viu que não rolou? Mas eu vi um modelo e não sei onde, eu decorei não sei o quê. Então, mas você sabe que decorar uma estrutura não faz você escrever bem. Você sabe disso, né? Porque é uma questão lógica. Você precisa ter argumentação, senso crítico, uma opinião bem embasada, um posicionamento muito claro, diversos exemplos. Você está fazendo isso? Você só decorou um modelo e acha que ficar repetindo as palavras que estão no texto motivador, né, parafraseando, né, ou seja, mudando uma palavra aqui, outra ali, um sinônimo, vai fazer com que você consiga alguma coisa. Aí você fica com aquela nota de mediana para mínima ou abaixo do mínimo e não entende por quê. E você continua fazendo a mesma coisa. E você não entende que repetir e fazer a mesma coisa não faz a sua nota aumentar. O que faz a sua nota aumentar é entender que isso que você está fazendo não é o que aumenta a sua nota. Você vai precisar fazer mais. Eu não quero fazer mais. O seu lugar não é aqui. Não é comigo também. Nem... desculpa avisar, é estudando para concurso. Porque quem não quer fazer um pouco mais, não está disposto a mudar a maneira de estudar para melhorar a nota, é porque não tem a menor condição de concorrer em concurso público. Porque quem concorre à vaga de fato, faz isso. Faz o que tem que fazer. Você não está disposto? Então não é para você.
É legal para você contar para a família que está estudando para concurso. Entendeu? Que você sonha com isso. Mas concretizar é uma outra parada, né? Tem que ser comprometido, né? E é isso. Entenda por que sua nota não aumenta. O papo é sobre isso, tá? Esse curso aqui, ele vai esclarecer para você por que a sua nota não aumenta. O que houve? Por que você faz tudo, aspas, direitinho, você acha que é direitinho, e não aumenta? Por que você colocou tudo dentro do texto que eles pediram e a nota tá lá embaixo? É porque você acha que você fez tudo o que eles queriam. Tá faltando alguma coisa aí que você não sabe. Então vamos esclarecer no Redação Sem Invenção, tá? Mas aqui você vai ouvir a verdade. É o que você tem que fazer de verdade para conseguir escrever melhor. É justamente o treinamento que você tem que fazer para conseguir. Você vai ter que mudar a sua atitude e a sua forma de estudar. E aí você vai ter chance de alcançar nota máxima perto do máximo, como diversos alunos meus já conseguiram, beleza? Eu vou, inclusive, deixar aqui embaixo uma série de links para você de redação nota máxima de alunos meus, o que eles fizeram com o espelho na tela, com tudo isso, para você entender que está faltando alguma coisa, beleza? Vai te ajudar. Aula 15, correção de redação nota máxima. Vamos falar sobre isso. Aula 19, aliás, né? E aula 20, qual a fórmula para conseguir a nota máxima alcançada por vários alunos meus? Qual é a fórmula? A fórmula, primeiro, é não ter fórmula, né, gente? Você sabe disso. Mas existe aquilo que o examinador quer de você. E se você conseguir cumprir essas 3 coisas unidas, que não é pouca coisa, dentro de cada uma dessas 3 coisas é muita coisa, você vai alcançar a nota máxima ou vai se capacitar para isso. Ou seja, vai se capacitar para tirar a nota máxima. Não significa que você vá tirar, pode ser que você alcance uma nota muito perto do máximo, né? Há um depoimento de um aluno meu aqui, que eu sempre cito, que é o José Elias, que estudou para a Polícia Rodoviária Federal, e ele tirou nota máxima, valia 20, ele tirou 20. Só que ele cometeu um desvio de vírgula e ficou com 19,40 e pouco, valendo 20. Entendeu? Mas ele gabaritou a redação. Mas ele errou, foi um erro gramatical, tirou. Entende? Tirou ali uns décimos. Enfim, entendeu? Então, quando eu digo para você, eu vou te ensinar a tirar a nota máxima, o que você precisa fazer para tirar nota máxima, mas você vai com isso tirar nota máxima ou nota perto do máximo. E vai sair do mínimo, vai sair do mediano, vai sair do abaixo do mínimo. Vai pegar a redação para ela se transformar na sua fortaleza para você subir na classificação, beleza? Então, o que eu posso prometer para você é, com esse curso, que você vai poder consultar sempre, você vai ter ali a fórmula do que você precisa para fazer, do que você precisa fazer, melhor dizendo, para alcançar nota máxima. Agora, você vai alcançar nota máxima? De repente, você escreveu a gramática correta, seja luz, errou vírgula, errou acento, realmente fez o que está escrito aqui? Fez mesmo, né? Se você fizer, sim. Agora, não fiz, deixei de lado uma parte aqui, então provavelmente vai descer a nota. Tá? Então, é isso. Então, o que eu prometo para você é, eu vou te capacitar para isso. Diversos alunos meus já conseguiram, portanto, você também vai conseguir. Você tem essa capacidade. A nossa capacidade é a mesma, beleza? Agora, se você vai conseguir na prática ou não, vai depender do quanto você se dedicou, se você realmente prestou atenção às aulas, sabe? Ah, Tati, eu deixei a aula rolando e estava cozinhando. Você não estava assistindo a aula, filha. Você estava ali ouvindo. Não estou dizendo que não serve para nada, mas você não parou para assistir a aula. Você não fez as anotações. Revisou a aula, porque depois que você assiste a aula uma vez, você esquece boa parte daquilo que você viu. Tem que ver de novo. Não existe estudar sem revisar. Quando você assiste a uma aula pela segunda vez, você descobre um monte de coisas que você não tinha prestado atenção na primeira. Experimente. Isso vai acontecer com você. E se você assistir a uma terceira, cada aula, caramba, como vai elevar? Porque a coisa vai entrar na sua cabeça. Beleza? Então, convido você para
a nossa redação sem invenção, para você elevar o seu resultado e, atendendo aos seus pedidos, um curso de redação com acesso vitalício, beleza? Porque vocês pediram muito, sobretudo os meus alunos no treinamento Redação Definitiva, beleza? Então está aí um curso com o seu acesso vitalício e um curso que vai elevar a sua nota, um curso que vai ter aulas objetivas, que vai ter aulas mais curtas, beleza? Para você revisar com facilidade e que vai passar por esses 20 tópicos ultra importantes para você conseguir alcançar o seu resultado. Então tá aí o site tatirodrigues.com.br/redacão sem invencão. Sempre falando a verdade para você, sem inventar firula, sem dizer para você que existe uma fórmula mágica que só de olhar essa fórmula em 20 minutos, ficar olhando para ela, você já vai escrever uma redação maravilhosa, sem treinar nada, sem fazer nada, porque, desculpa, mas isso não é uma realidade. E isso é óbvio. Eu quero que você escreva uma redação que depois você não precise de mim para escrever recurso. Beleza? Você fala, nem preciso, já consegui. Ai, garoto, essa é a ideia, beleza? Então, a gente se encontra no Redação Sem Invenção. Até lá. Tchau, tchau.